Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma vez de acordo com a hora em que esse vídeo vai ser visualizado. Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as futuras gerações, sobre o tipo de educação que estamos dando aos nossos filhos. Vamos falar sobre as consequências daquilo que nós estamos a fazer na vida e no futuro dos nossos filhos. Nessa correria que é hoje a nossa sociedade, ou a que a nossa sociedade nos obriga, e na tentativa que nós vimos fazendo de evitar que os nossos filhos passem pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas vicissitudes que nós passamos, nós estamos procurando suprir tudo o que é material, dando dinheiro, dando tudo o que eles querem, mas estamos a deixar de lado aquilo que provavelmente é mais essencial, que é a nossa presença, que é o cuidado que eles precisam. E quando nós falamos de pais cristãos, a coisa toma um caráter ainda pior. Porque nossas crianças estão a crescer completamente afastadas de Deus. Se nós nos debruçássemos mais a leitura da palavra, e sobretudo se nós praticássemos mais o que a palavra nos diz e nos alerta, muitos dos problemas que nós enfrentamos, ou que muitas famílias enfrentam, seriam evitados. E muitas das orações que são feitas seriam também evitáveis, porque esses problemas nem chegariam a acontecer. Educar um filho na fé não é só dizer a ele Deus existe, ou eu sou cristão, independentemente da denominação, católico, protestante, evangélico, whatever. Porque a fé que nós temos precisa ser alimentada nos nossos filhos. E não há outra forma disso acontecer que não seja através do ensino. Da mesma forma que nós nos preocupamos que os nossos filhos possam ter uma boa educação na escola, que eles possam aprender qualquer disciplina que eventualmente desejemos que eles possam praticar no futuro, inglês, espanhol, matemática, física, química. É preciso que nós nos preocupemos com a aprendizagem dos nossos filhos daquilo que é a palavra de Deus. E nós temos negligenciado isso. A única forma que nós temos de educar os nossos filhos dessa maneira é praticando. Nós precisamos ler a Bíblia com os nossos filhos em família. Nossos filhos precisam ver os seus pais ler e meditar na palavra. Nossos filhos precisam participar conosco nas atividades que a nossa igreja promove. Nós precisamos ir e nós precisamos levá-los conosco. Mas, sobretudo, nossos filhos precisam ver no nosso dia a dia, na sua vida do dia a dia, nossos filhos precisam ver a influência de Deus. Ou seja, o pai e a mãe que se dizem cristãos precisam incentivar os seus filhos através do seu testemunho, através do seu comportamento. Existe hoje uma urgência na nossa aproximação a Cristo. Nós precisamos viver como se Cristo fosse voltar hoje, porque sabemos que a qualquer momento Ele vai chegar. Mas, por outro lado, precisamos preparar essa geração para que ela esteja pronta para continuar esse trabalho se nós nos formos antes que Cristo venha.
porque ninguém sabe o dia nem a hora. Então, enquanto vivemos hoje prontos para que ele chegue, precisamos ao mesmo tempo ir deixando a nossa juventude pronta para continuar essa marcha. Em primeiro lugar, eles precisam estar prontos para que quando Jesus vier, eles possam ir também. Mas além disso, eles precisam também estar prontos para continuar esse ensino caso a gente se vá e eles continuem aqui, caso Jesus não venha enquanto ainda estamos vivos. Nós temos exemplos de gente na Bíblia que viveu muito íntima com Deus, mas que apesar disso foi um péssimo exemplo para seus filhos. Davi, por exemplo, foi um excelente rei, cuidou extremamente bem do povo de Deus, do povo de Israel, mas nessa vontade de servir a Deus e servir ao povo, Davi acabou negligenciando na educação dos seus filhos. E aquilo que eu falava antes, de que existem problemas que nós podemos evitar, existem orações que nós não deveríamos nem fazer se nós tivéssemos tido a atitude certa no momento certo, Davi é um exemplo desses. Porque Davi teve problemas sérios na sua casa por causa dessa negligência que ele teve com os filhos. Davi teve o caso do seu filho Amnon, que acabou violando a sua própria irmã e que acabou sendo morto por outro irmão seu. Irmão esse, o Absalão, que depois se virou contra o próprio Davi, causou uma insubordinação do reino, roubou o trono ao seu pai, e para que o pai voltasse para o trono, o exército de Davi acabou por matar o próprio Absalão. Quer dizer, uma série de desgraças, de acontecimentos trágicos e tristes que poderiam ser evitados se Davi tivesse, no momento certo, cuidado melhor da educação dos seus filhos. Nós falamos de Davi, mas podemos falar de Samuel. Samuel foi um grande servo de Deus, mas cometeu exatamente o mesmo erro que Davi cometeu. Com a ressalva que Samuel cresceu num lar que poderia perfeitamente ter-lhe servido de referência. Porque, para quem não sabe, Samuel cresceu dentro da casa do Eli, depois que a sua mãe o deixou no templo como oferta, porque ela recebeu esse filho através de uma promessa. Ela prometeu que o filho seria entregue a Deus, seria dedicado a Deus. E nessa dedicação, o Samuel foi entregue a Eli. Então, Samuel cresceu dentro da casa do Eli. Eli era o servo de Deus na altura, era o profeta da altura. E Eli não cuidou da educação dos seus filhos no que diz respeito à sua relação com Deus. Eles eram rebeldes aos olhos de Deus. Eles não eram fiéis à palavra de Deus. Eles não eram fiéis ao ensinamento de Deus. E tanto eles como o seu próprio pai morreram de forma trágica. Eu vou vos deixar aqui as referências. 1 Samuel 2, 16 a 36. 1 Samuel 3, 11 a 14. 1 Samuel 4, 11 a 18. Falam de todos esses exemplos que eu aqui dei. Então, Samuel, mesmo tendo crescido numa casa de um servo de Deus, e mesmo tendo visto as consequências que acontecem ou que advêm do facto de tu teres um relacionamento com Deus íntimo, mas não incluires os teus filhos, ele acabou cometendo os mesmos erros. E o que aconteceu foi que, na altura em que o Samuel precisava deixar o cargo de profeta,
os filhos não estavam prontos para o substituir. A tal ponto que os anciãos rejeitaram os filhos. Os anciãos vieram ter com Samuel e disseram: olha, tu foste um excelente profeta, um excelente representante de Deus diante de nós, serviste com equidade, serviste com retidão, mas os teus filhos não estão prontos para fazer isso. Então, em vez de nós termos os teus filhos como nossos líderes, nós preferimos que tu nos escolhas um rei. Foi assim que Samuel apareceu. Que Saul apareceu. E nós sabemos os problemas que isso criou. Mas já depois de Saul estabelecido como rei, e já depois de Davi e do próprio Salomão, nós vamos falar aqui do rei Ezequias, que na minha opinião é o pior pai que a Bíblia relata. Porque o Ezequias também é um rei que servia a Deus. Também é um rei que se dedicou ao serviço da causa de Deus. A tal ponto que quando ele estava doente e ia morrer, Deus mandou o seu profeta para dizer-lhe: olha, prepara a tua casa, organiza as tuas coisas, porque tu vais morrer. Ele orou e disse a Deus: mas eu sempre fui fiel a ti. Eu sempre andei de acordo com a tua vontade. Eu sempre andei de acordo com o teu querer. Deus deu a Ezequias mais 15 anos de vida. Então, ele tinha um relacionamento com Deus ótimo. Nesses 15 anos de vida que Deus deu a Ezequias, ele teve um filho. E esse filho não foi educado nesses mesmos valores em que Ezequias viveu. Mas pior do que isso, Ezequias não se preocupou quando Deus o disse, já no final da sua vida, quando ele se afastou daquilo que eram as orientações que Deus tinha para ele. Ele portou-se mal e Deus lhe disse: olha, eu vou punir a tua casa, mas como no início andaste diante dos meus olhos de forma correta, esse período de angústia e de terror não vai acontecer contigo, vai acontecer só depois que tu morreres com o teu filho. Ele alegrou-se, porque se o problema só vai acontecer quando for meu filho a reinar, então problema nenhum. Ele podia perfeitamente mostrar arrependimento, orar pelo seu filho, até porque não era o filho que tinha a culpa das coisas que ele fez, mas não. Ele simplesmente deixou que a coisa andasse. E a Bíblia diz que Manassés foi dos piores, se não mesmo o pior rei que houve. Esse sim, completamente afastado de Deus, completamente afastado das coisas de Deus, adorou a tudo que era ídolos, enfim, foi uma tragédia. Ezequias foi culpado disso, porque ele não teve o cuidado, mesmo tendo sido advertido por Deus, de preparar a sua casa de forma que continuasse esse relacionamento entre Deus e o homem, no caso concreto, entre a casa real, porque era ela que dirigia o povo. Mas por outro lado, nós temos exemplos ótimos de como é você andar com Deus, ser um exemplo e educar os filhos nesse caminho. Nós temos o exemplo do Abraão, que foi fiel e com seu testemunho de vida deixou claro a Isaac o caminho que Isaac devia seguir, e o Isaac seguiu. E da mesma forma que Abraão foi um pai e um exemplo para Isaac na forma como se anda com Deus, Isaac o fez em relação aos seus filhos. Jacó acabou sendo ele próprio uma referência para os seus filhos. Porque nós falarmos é bom, mas se nós pudermos com o nosso exemplo mostrar aos nossos filhos como se caminha diante de Deus, ainda melhor. O próprio
Jacó é um exemplo de que a educação que tu dás aos teus filhos, ou que nós damos aos nossos filhos, não vai ser recebida da mesma forma por todos eles. Porque houve filhos de Jacó que se comportaram de forma muito errada. No entanto, essa referência que Jacó deixou foi a que manteve José firme e fiel a Deus. E só dessa forma ele acabou por viver o que viveu com Deus, por causa da influência do seu pai. Então nós precisamos viver de forma a que os nossos filhos possam ver em nós referência de como é andar em Deus, para que eles queiram isso para as suas próprias vidas. Para que, da mesma forma que Jacó disse, Deus de meu pai Isaac e Deus de meu avô Abraão, nossos filhos possam dizer Deus de meu pai e Deus de meu avô. Mas mais à frente, esse Deus que foi do meu avô e do meu pai passa a ser o meu próprio Deus. Como é que nós podemos dizer que somos cristãos conscientes se nós nos preocupamos em suprir todas as necessidades naturais dos nossos filhos e não nos preocupamos com o seu futuro espiritual, com aquilo que lhes vai acontecer? Sobretudo sabendo que quem morre afastado dos caminhos de Deus tem à sua espera um sofrimento eterno. Nós participamos de campanhas de evangelização. Nós buscamos levar Jesus Cristo a todo lugar onde vamos, mas negligenciamos a nossa própria casa. Nossos filhos precisam conhecer a Cristo, não é amanhã, é hoje. Nossos filhos precisam ter consciência de que Jesus Cristo, a qualquer momento, vai voltar para levar a sua igreja. E quem não estiver preparado para isso vai ficar. E quem passar pela tribulação não vai ter uma vida fácil. Nós precisamos evangelizar lá fora, mas precisamos ser referência primeiro dentro da nossa própria casa. Jesus morreu para que todos sejamos salvos. Aliás, a própria palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e tu e toda a tua casa serão salvos. Mas para que toda a casa seja salva, nós temos um trabalho a fazer. Nós não podemos nos dar ao luxo de ir à igreja e deixar nossos filhos em casa. Ou fazer o inverso, mandar os filhos para a igreja e nós ficarmos em casa. Estamos a passar uma mensagem de que isso não é importante. Nós não podemos, eu como um pai, agarrar no meu filho e ir a um futebol na quarta-feira, mesmo que esteja a chover, e depois no domingo dizer, não, eu estou cansado hoje, não vou à igreja. Estou a passar a mensagem de que para mim Deus não é importante o suficiente para que eu faça esse sacrifício de sair e de levá-lo comigo. Mas acima de tudo, existe a questão de... É como se nós tivéssemos duas personalidades diferentes. Na igreja somos aplaudidos, somos elogiados porque somos santos. Mas em casa somos péssimos pais, somos péssimos maridos, somos péssimos vizinhos. Damos um exemplo extremamente errado de como é andar com Deus. Ora, criança nenhuma quer ter um Deus como referência se esse Deus, o que ele faz com o pai, é isso que o pai mostra em casa. Ou seja, o nosso testemunho, se for bom, leva a criança para o bom caminho. Mas se for mal, por mais que nós falemos de Deus, nós vamos afastá-las do que Deus deve ser na vida delas. Ora, Jesus já fez a sua parte, que foi morrer por nós. Agora cabe-nos a nós mostrar às nossas crianças o que Jesus pode ser na nossa vida. Como ele é importante na nossa caminhada aqui e, sobretudo, depois na eternidade. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, que seu Espírito Santo, possa nos ajudar a compreender a importância que é nós sermos capazes de evangelizar na nossa própria casa, na nossa própria família, para que essa palavra que diz, crê
e o nosso Senhor Jesus Cristo e tu e toda a tua família serão salvas, possam ser uma realidade na nossa casa. Josué disse: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa palavra possa se tornar realidade na tua e na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.